Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje, que vai ser um pouco diferente e que eu atrasei assim o máximo que eu podia, é vídeo de vlog de leitura. Então não tem luz assim, nada é arquitetado, tem sombra, é luz do sol, tem gritaria, não tem microfone direito, é só eu e vocês aqui, o máximo de intimista possível pra gente fazer algumas leituras, né? Ou no caso, vocês verem as minhas leituras, porque com certeza vocês já leram esses mangás que eu separei e eu tô atrasada. Acontece, né? Então, o que eu separei aqui? Separei As Flores do Mal, volume 3 e o volume 4, porque estou nesse atraso. Chainsaw Man, volume 12, porque eu tenho certeza que vocês já leram. E hoje eu estou como? Não tô dando muita confiança nas minhas leituras. E A Menina do Outro Lado, por isso que são poucas, são 4. E aí, se a gente conseguir chegar na meta, a gente dobra a meta, que é assim que agora funciona, tá? E aí, como vocês viram, todos estão lacrados, eu acho que eu vou começar por Chainsaw Man, volume 12, tá? Já que é só umzinho, daqui a pouco o 13 tá aí, ou se já tá aí, eu não sei, não lembro. E eu ainda tô aqui, na volta que eu não li ainda, só deixei aqui comprado e parado. Porque eu não sei vocês, mas as minhas leituras deram uma parada drástica, absurdamente drástica, porque eu tava sem tempo. E aí eu quero voltar a esses vlogs, porque no vlog eu consigo me incentivar a ler o máximo possível, e aí vocês também vão ficar sabendo um pouquinho do que eu acho de cada volume. Que é uma coisa que dava certo aqui no canal, e aí eu fui deixando e deixando, né? Enfim, então vamos lá, pra quem não sabe, né? Essa é a volta que... Ó, calma aí. Palavras do Tatsuki Fujimoto, eu amo a série O Grito Origens da Netflix. Vocês assistiram? Porque eu não assisti, eu acho. Então, assim... como eu tava falando anteriormente, pra quem não se lembra, o Chainsaw Man, ele acaba no volume 11. E aí a gente tem o Chainsaw Man Shippuden, que vai ser agora no volume 12, tá? Então, vamos pra leitura e aí vocês vão me acompanhando também pra ver o que eu acho. Vamos começar aqui só com a primeira página, não é um spoilerzinho, mas é uma galinha sem cabeça. Meu Deus. Não posso mostrar o que é. Ai, gente, coitado. Tá, vou fazer essa pequena observação. Então esse aqui vai ter uma minutagem de spoiler, provavelmente. Ai, gente. Conhecemos a Asa. E a Asa, ela não quer se misturar com ninguém, não quer saber de ninguém. Todo mundo tá feliz, se divertindo. Gente se beijando, gente comemorando. Ela quer que todo mundo morra. Só que aí eles têm que cuidar de um demônio, que é uma galinha. E aí, ao longo do tempo, eles vão desenvolvendo um carinho, mesmo que seja um demônio, um carinho por aquela galinha, porque está ali todos os dias com eles, né? O que é normal do ser humano, porque a gente acredita que nós temos aquele sentimento que vai se acumulando e que nos faz mais humanos. É uma história tão bonitinha esse primeiro conto, assim, como se fosse, nossa, e ela começando a ter afeição pela vida e pelos alunos junto com essa galinha. Ela tropeça na galinha. E a galinha morre. E ela tá assim, ó, em choque. Gente. Ai, que horror. Enfim. Spoiler acabado. Vamos então pra primeira leitura, né? Foi uma leitura bem rápida. Chainsaw Man, na verdade, é uma leitura rápida. Principalmente quando tem lutas. E as lutas... Eu não sei se eu já falei isso anteriormente, mas muitas delas eu não entendo. Eu demoro um tempinho pra entender o que tá acontecendo. Por exemplo, calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma que não tenha muito spoiler. Enfim, às vezes não dá pra entender, assim, de primeiro o que tá acontecendo na tela. Então você fica... Na tela? Na página. Então você fica um tempinho analisando, mas... Eu gostei desse volume, achei que foi uma volta muito legal. Eu tava com uma saudade de Chainsaw Man, porque...
Chainsaw Man, ele tem aquela sensação de você achar que sabe o que tá acontecendo, você saber que você não sabe o que tá acontecendo e você se surpreender com algum plot que vai acontecendo. Essa é a melhor explicação que eu tenho pra dar de Chainsaw Man. Então sempre as coisas vão a um degrau acima do que você espera e é uma coisa muito boa que fica aquela sensação de surpresa e de choque ao mesmo tempo. Coisa que eu não sabia se ia continuar, assim continuou, tá? Então a gente tem essa personagem nova, né? E essa personagem nova, que é a Asa. E a Asa, basicamente, é mais a introdução dela e a gente vai conhecendo mais ela como uma protagonista desse volume, ao invés do próprio Chainsaw Man, que não é o protagonista desse volume, tá? Então aqui a gente vai tentar descobrir mais ou menos o que aconteceu. Eu ainda não tive uma ideia muito clara de quanto tempo isso se passou, mas todo mundo ama o Chainsaw Man. Ele é o Superman dessa era. Todo mundo quer ter camisa, quer ter copo, quer ter... É que nem a gente. A gente quer ter o quê? Tudo que tem de Chainsaw Man. Na vida nossa, real. E aqui dentro da história também. Então ele virou um superstar, uma pessoa popular, todo mundo quer ser. E as pessoas que não gostam, sabe? Todo mundo tá meio que falando sempre de Chainsaw Man. Então é aquela questão, mesmo que a gente saiba já do outros volumes que quanto mais o Chainsaw Man é adorado, mais ele vai sendo fraco como um demônio, que é a ideia que é colocada pra gente lá nos outros volumes. Aqui a gente vê que ele não tá nem aí, já descaralhou mesmo. Ah, se souber também que se exploda, se é melhor que mais mulheres ficam interessadas em mim, sabe? Aquela coisa meio do Denji que a gente sabia desde o primeiro volume, volta aqui também. E aí a gente tem outros personagens. Personagem esse aqui, cadê? Que eu vi muita gente, porque atrasei nesse volume, eu vi muita gente falando, muita gente fazendo cosplay desse cara aqui. Desse carinha aqui com os brinquinhos. Vejo muita gente falando dele, eu acho que ele é o Capiroto na Terra, se eu não me engano, tá? Então, gostei. Achei que foi legal, uma volta muito interessante. E eu tô super animada pro próximo volume. Então aqui a gente tá com essa personagem que tem metade do seu corpo tomada pelo demônio das guerras, que quer tretar com Chainsaw Man, assim como todo mundo dessa saga quer tretar com Chainsaw Man. Não existe uma pessoa, um demônio nessa terra que não quer saber dele. Todo mundo quer saber, quer perturbar, quer matar, quer fazer o que puder. E desse volume não é diferente. Mas algumas outras pessoas também estão de olho, não são só os fãs e os haters. E aí a gente vai descobrir mais o que tá passando na cabeça do Denji. Até porque eu não tenho certeza se ele lembra exatamente do que aconteceu. Eu acho que ele... Aqui, a gritaria das crianças junto. Eu acho que ele não vai lembrar de tudo o que aconteceu. Mas tem uma cena muito bonitinha que ele fala: eu tinha um gato, que é o da Power. E aí então desse, vamos então... Eu tô animada por As Flores do Mal. Por quê? Vou até abrindo aqui falando com vocês. Todo mundo fala muito bem de As Flores do Mal. Até então, As Flores do Mal não me cativou o suficiente para achar que é uma coisa maravilhosa. Eu tô só lendo e estou em stand-by. Tô parada assim, tentando entender o que eu acho dessa história. Porque eu não sei ainda. Eu só sinto ódio da menina, que eu esqueci o nome dela. Mas eu só sinto ódio dela. É a única coisa de emoção que essa série fez. Então, não sei. Enfim, vamos descobrir. Também é uma leitura super rápida, né? E aqui a gente tem capa, que é a continuação. Ela ficou meio esquisita assim, né? O olho aqui. Mas é a capa, que é a continuação. E vamos nessa leitura pra ver se essa desgraçada vai perturbar o menino ainda. Eu acho que até o final ela vai estar perturbando. Mas enfim, vamos ver. Considerações finais desse volume. Então a gente já tá no terceiro volume. E aqui o Kasuga, não sei se se pronuncia assim. Ele acaba revelando que ele se sente vazio, né? Então todos esses xingamentos que a menina faz, tudo isso que ela faz ele passar, ele meio que acha que merece mesmo. Ele aceita todos esses xingamentos e essas bizarrices que ela vai fazendo, porque ele acha que merece, ele acha que ele é vazio, ele acha que ele não tem nada de bom para oferecer para as pessoas e que ele queria sair dessa cidade porque é como se fosse uma jaula para ele. Ele acha que talvez se ele tivesse em algum outro lugar as coisas seriam melhores e ele seria uma pessoa melhor, mais ou menos essa ideia.
Mas meio que já dava pra entender que era um pouquinho disso, né? Porque ele vai passando do primeiro ao segundo volume só por bizarrice. Ela faz e desfaz o que quer desse menino. Ele é um pouco mais, assim, introvertido, mas ele tinha muitas questões psicológicas, porque, né, a menina é o diabo na terra e ele foi conduzido a seguir tudo que ela falava, mesmo que não conhecesse ela, mesmo que ela fosse tão ou mais culpada do que ele em toda essa situação, né? Vou para o quarto volume e vou abrir aqui. Parece como as outras capas, se não me engano, são mais branquinhas. Essa aqui é a única que a gente começa com preto no fundo. Então, aparentemente, as coisas aqui vão pegar fogo, né? Mais do que já pegam, mas vão pegar de alguma forma. Ah, e outra coisa que acontece naquele volume é que ele tem que meio que fazer uma escolha, começa a aparecer quase um triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso, e aí ele tem que fazer uma escolha de quem que ele quer seguir, a menina que ele tá apaixonado ou a menina que fica fazendo bullying com ele e fazendo tudo de pior. E aí ele meio que quase que corre imediatamente pra outra menina, porque é aquilo, ele entende todas aquelas palavras como se ele merecesse, então ele meio que vai nessa situação, quase que uma síndrome de Estocolmo, pra garota, ao invés daquela outra que ele sempre foi meio que apaixonado e que ela tá tentando entender ele, mesmo ela aceitando algumas bizarrices nesse meio tempo. Mas vamos ver nesse próximo volume o que vai acontecer, né? Então aqui tem o capítulo 18 ao 22 e o último é As Flores do Mal Florescem. Então aqui eu acho que o negócio vai dar bom. E aí, olha aqui a artezinha da menina cão. Então vamos lá, vamos ver se esse aqui vai me pegar mais do que os outros. Vamos então para a atualização dessa leitura, já tá começando a dar uma escurecidinha, são 4 horas da tarde. E eu não lembro se eu falei o horário das outras leituras, né? Mas aqui a gente tem a Nakamura que ficou chateada com o Kasuga. Então a maluca ficou chateada com o menino, porque ela sentia que ele era tudo aquilo que ela estava idealizando. Seria totalmente diferente de todas as pessoas daquela cidade, todos os amigos do colégio, que ele seria tão parecido quanto ela em algumas questões. Só que ela ficou um pouquinho chateada que ele não aceitou e entrou na loucura dela 100% de chegar e ver o outro lado da montanha, que não é só o outro lado da montanha, mas muito mais simbólico que isso, que seria desbravar o mundo juntos e ir para um outro local onde eles seriam eles mesmos e não seriam moldados ou enjaulados pela cidade, né? Então eles poderiam ser quem eles fossem e viver do jeito que eles quisessem. Só que ele travou e ele começou aquela situação de falar que na verdade ele é um vazio, ele não é bom o suficiente pra ninguém, por isso que ele achava que ele não era bom pra Saeki, porque ela é uma menina a mais querida do colégio, ela é popular, todo mundo queria ela, ou ser ela, ou estar com ela. E ele acha que ele não tá muito nesse mesmo nível, então pra ele era até penoso, era triste ele ver que aquela pessoa que ele gosta muito, ele não tá ali nem perto. Então, assim, ela poderia achar alguém muito melhor do que ele. Mas Nakamura, por exemplo, ela não tem ninguém. Então, ele acha que ele tem o dever e vai cumprir esse dever de que tem que estar do lado dela porque ela não tem ninguém. E ela criou esse negócio na cabeça dela que ele era a pessoa que faria tudo ser diferente. Então, ele quer ser essa pessoa. Atitudes foram tomadas e eu tô esperando ainda a cereja do bolo. O bolo tá se formando lentamente e eu tô a criança que tá esperando o glacê pra dar aquela uma lambidinha ali no processo. O glacê ainda não apareceu pra mim, então... Mas não é uma coisa que eu vou deixar de comprar, tá? É só que eu tô esperando. E como eu já vi, tipo, Inside Mary, que também é do mesmo autor, eu acho que ele algumas vezes tem esse problema. Em Happiness ele não teve tanto esse problema, mas em Inside Mary é um problema pra quem não tem paciência. Mas Inside Mary e nesse aqui eu vejo que as coisas são construídas muito lentamente. E você, querendo ou não, mesmo eu falando que eu não fui, né, comprada, eu tô esperando alguma coisa que me faça, tipo assim, amar essa série, eu digo que também quero descobrir o que vai acontecer. Que é a mesma coisa do Inside Mary. Então, talvez a proposta da história é fazer você querer acompanhar e não tanto você ter aquilo que você espera que tenha. Mesmo que eu não saiba o que é que eu tô esperando, entendeu? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas enfim. E aí, a próxima leitura é
A Menina do Outro Lado, que eu não sei que volume é esse aqui. Deixa eu cortar aqui, sem cortar o mangá. E essa leitura aqui geralmente não é tão rápida quanto as outras, porque é muito contemplativa, a gente vê mais a imagem, pouca fala. Assim, seria mais rápido, mas eu acho que as outras são mais dinâmicas. E aqui eu já nem lembro o que aconteceu no outro volume. Deixa eu arrastar isso aqui, pra gente ver o volume certinho. Eu nem lembro exatamente o que aconteceu. É o volume 8. Aqui, o volume 8, mas a gente vai acompanhar, porque no meio da história eu vou lembrar exatamente qual foi os finais. Mas eu lembro que eu acho que ela chega a encostar nele, não é isso? Deixa eu ver aqui no comecinho. Acho que ela chega a encostar nele aqui, que eu esqueci o nome dele. Tá, que é o Sensei, né? Não tem nome. Então a Shiva, ela encosta nele, eu acho, ou encosta algum outro deles, dos seres amaldiçoados. E aí, se eu estiver errada, vou me corrigir ao longo da leitura. Mas é a única coisa assim que eu lembro, mais ou menos. Se eu estiver lembrando errado, ainda é pior ainda. Mas enfim, então vamos nessa leitura aqui. E eu, quando vou ler, eu gosto de tentar tirar isso aqui, ó. Porque a chance de eu amassar e rasgar essa folhinha é 100%. É linda essa folhinha. Porém, na leitura ela é um pouco complicada. Mas aqui a capinha, o sol tentando aqui me engongar. Mas vamos para essa leitura. Voltei com bem menos luz, são 5 horas, mais ou menos. E aí eu fui lendo e parando um pouquinho. Mas o que acontece? Realmente era aquilo. A Shiva, ela foi amaldiçoada por causa do Sensei, acabou tendo toque, aí a maldição estava correndo muito rápido. O Sensei estava tentando fazer de qualquer forma possível para acabar com essa maldição que estava corroendo ela, porque ele sabe qual é o final. E a gente também já sabe o final, que era virar uma árvore ali e perder os sentidos e não ter mais a própria alma, enfim, não tem nada. E aí ele vai recorrer à única forma que parece pelos outros seres, né, a fofoquinha dos outros seres, falando que, olha, não quer morrer, que ela morra, dá sua alma então, pô, vai dar sua alma aí. E aí ele falou, tá bom, vou fazer isso, mas a que custo, né, que aí a gente perdeu o Sensei. O Sensei tá mais no coração agora da Shiva do que ele realmente fisicamente existir, né, a alma, o conhecimento, a pessoa que tá ali dentro. E agora a gente tem a Shiva, que foi completamente abandonada, e ela fica, na verdade, pensando que, caraca, você deu alguma coisa pra me salvar, mas será que você pensou em mim, eu, a minha pessoa, que precisa muito de você, que está sozinha agora, né, que ela se sente quase como se fosse abandonada. E essa história eu acho muito legal, porque ela não tem muitos personagens. A gente tem muitos personagens que não fazem parte de uma íntegra da história que a gente quer saber. Então a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um rei, a gente tem as outras pessoas dentro desse reino, a gente tem os guardas que volta e meia estão ali batalhando para conseguir a Shiva e acabam conseguindo, mas a história é muito mais centralizada nos sentimentos, muito mais centralizada na esperança, nos objetivos, enfim, nessa pegada mais assim, enquanto a gente acompanha essa saga e acompanhava a saga do Sensei e a Shiva tentando desbravadamente lutar contra o mundo, porque a gente tem uma bela menina inocente, uma criancinha que está ali tendo mais seus sentimentos de ter alguém e desbravar esse mundo, enquanto a gente tem um Sensei que ele já tinha perdido as esperanças da vida, porque ele já sabia que ele era amaldiçoado, então ele não tinha muito com o que dizemos como um coração, até ele encontrar a Shiva e ter esse sentimento de cuidar e de necessitar e necessidade de cuidar de alguém e de conseguir um novo objetivo para a vida que ainda lhe restava, que não resta mais. E essas foram as minhas leituras enquanto temos sol, porque depois fica muito tarde, aí descaralha tudo, para gravar ficou horrível, mas foi um sábado produtivo porque eu consegui ler 4 voluminhos. Esses 4 voluminhos foram lidos, então eu já tô feliz. E aí eu vou tentar fazer isso por semana. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho uma pilha gigantesca de leitura inimaginável e eu preciso terminar. Tem Dead Demons Destruction, volume, deixa eu colar aqui, acho que é o volume 9 que chegou, então tenho que ler. Os outros 2 da Heroica Lenda de Arslan eu não li ainda, que é o 15 e o 16. Tem muito Jujutsu Kaisen pra ler também.
Temos Made in Abyss, que eu não terminei ainda. Muita coisa. E The Ancient Magus Bride, que vocês viram no outro volume, no outro vídeo, eu lendo algumas partes, mas ainda faltam muitas partes para não ser lidas para eu estar acompanhando. Enfim, então, muito obrigada quem assistiu até aqui. Caso você tenha interesse em alguma obra, você quer comprar algum mangá, vou deixar meus links aqui embaixo, tanto pelo Amazon quanto também pelo Azus Metal. Eu vou deixar os meus 2 links, porque comprando pelos meus links, vocês me ajudam demais. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!